vamos lá, Ezequiel capítulo 14, abra conosco e acompanha aí com a gente. Vamos lá. Algumas das autoridades de Israel vieram e se sentaram diante de mim. Então o Senhor me falou: Filho do homem, estes homens ergueram ídolos em seus corações e puseram tropeços ímpios diante de si. Devo deixar que me consultem? Ora, diga-lhes, assim diz o soberano Senhor, quando qualquer israelita erguer ídolos em seu coração e puser um tropeço ímpio diante do seu rosto e depois for consultar um profeta, eu, o Senhor, eu mesmo responderei a ele conforme a sua idolatria. Isto farei para reconquistar o coração da nação de Israel, que me abandonou em troca de seus ídolos. Por isso diga à nação de Israel, assim diz o soberano Senhor, arrependa-se, desvie-se dos seus ídolos e renuncie a todas as práticas detestáveis. A palavra-chave aqui, queridos, é quando qualquer israelita erguer ídolos em No seu coração. Tá? Então, assim, você que ergue ídolos no seu coração, né? Mais, às vezes, do que um ídolo ali que você vê, né, num altar, coisa assim, tem que cuidar com esses ídolos do coração. Exato, e é muito mais comum do que a gente imagina, tá? E Deus fala assim, e essas pessoas vierem consultar um profeta, como é que eu vou agir? Será que eu vou... Porque assim, logo a gente pensa assim, Deus não vai nem querer papo com essas pessoas, né? Deus não vai responder. E Deus está falando assim, não, diga para elas que sim, que eu vou respondê-las. Mesmo ela tendo levantado ídolos no coração, eu vou responder. Eu vou respondê-las exatamente o que está no verso 6. Tá? E diz assim, por isso digo a vocês, nação de Israel. Arrependa-se. Arrependa-se. Então, quer dizer, vai ser o que vocês vão ouvir. Desvie dos seus ídolos. Vocês vão ouvir isso. Então, vocês não vão ouvir outra coisa. Deixa eu dar uns exemplos aqui, gente, para ficar mais claro, assim, como nós temos que cuidar e revisar o coração com uma certa sequência, né? Por exemplo, tem pessoas que colocam o filho como um ídolo no seu coração. Amar o filho, cuidar do filho, né? É um dever. Mas quando você sabe que se tornou um ídolo, quantas pessoas deixaram de ir na igreja por causa dos filhos? Ah, porque eu não quero, né? Deixou seu esposo. Deixou seu esposo, né? Mas, tipo assim, questão do filho, né? Não, tem o filho, daí não vai mais pra igreja. Que daí o filho se torna, né? Aquele coisa, idolatria o filho. Ah, ele não pode sair porque ele não pode pegar, né, uma chuvinha, não pode pegar isso, não pode pegar aquilo. E a pessoa acaba não indo pra igreja, acaba... Um carro se torna um ídolo de coração. Nossa, né? A pessoa ora a Deus para ter um carro. Quando consegue o carro, daí ela não vai mais para a igreja, porque daí vai gastar combustível, vai sujar o carro. Vai sujar o carro. Tem que dar carona por irmão. Exatamente. Então se tornam ídolos do coração. Tudo aquilo que preenche o espaço que era do Senhor se torna um ídolo do coração. Um trabalho pode se tornar um ídolo do coração. Porque tem pessoas que ficam lá na igreja pedindo emprego a Deus, Daí depois deixam de ir, porque, tô muito ocupado, eu chego cansado. Por que você não tá indo mais na igreja, irmã? Porque eu tô cansado do trabalho, trabalhando demais, coisa assim. Então, quer dizer, aquele trabalho se tornou um ídolo do coração. Tudo aquilo que toma um lugar que é do Senhor se torna um ídolo de coração. Você sabe, gente, ontem eu ainda ouvia uma pessoa dizer, uma pessoa que, né, conhecia uma pessoa, né, que segue a doutrina adventista, né, e guarda o sábado, né, como todo adventista guarda o sábado, e ele trabalha, ele tem dois comércios, ele tem um comércio de carro, de veículo e um de imóvel, imobiliário. E eu não sabia, mas diz que no ramo imobiliário e no ramo automobilístico, em especial no litoral, diz que os dias que mais tem movimento é no sábado, e eu não sabia. E diz que ele, por, né, seguir a religião adventista, então ele não abre o seu comércio, nem no sábado, nem imobiliária e nem comércio de veículos, tá? E então, assim, é um paradoxo, porque fala, meu Deus, nos dias que mais, né, deveria se ganhar dinheiro, a pessoa fica com o negócio. Só que o que a gente vê? Ele faz isso em nome do quê? Em nome daquilo que ele crê, né? É a fé dele. É a pessoa que está falando, não, para mim, Deus está acima de ganhar dinheiro. O que acontece? Ele pede ganhar dinheiro naqueles dias. Mas você vai ver, Deus prospera ele em outros dias. Hoje parece que ele está abrindo a 15ª loja, alguma coisa assim. É um homem muito próspero, né? Tem aquela rede de franquias dos Estados Unidos, né? Também. De frango frito. Tem uma rede muito famosa, principalmente no Texas, né? Tô tentando lembrar o nome agora. O nome, sim, onde eles não abrem no domingo. E daí, assim, o que acontece? Os jovens querem trabalhar lá. Porque as pessoas querem trabalhar naquele lugar porque sabem que ali tem um momento... No domingo eles podem ir para a igreja. Eles podem ir para a igreja.
Porque tem muitos lugares de fast food lá, né? Como a gente tem os fast foods aqui, e os jovens não podem trabalhar lá, porque se trabalhar lá não pode ir para a igreja no domingo. E nessa aí eles sabem que eles podem trabalhar, porque lá eles não vão trabalhar no domingo, então podem ir na igreja. Nós tivemos também testemunho de uma outra família que tinha uma loja, e na quinta-feira, que era dia de culto, eles fechavam a loja mais cedo, né? Era um lugar, a loja era num local movimentado, né? Puxa, como é que eu vou dizer? Era anexo, né, a esse local. E nesse dia eles fechavam a loja mais cedo. E diz que nesse dia eles vendiam mais do que os outros dias. Até aquele horário eles vendiam praticamente o excedente dos outros dias que vendia, eles vendiam a mais. Então não faltava. E qual que é o ensino prático disso? É Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Sempre. Sua justiça, que a justiça envolve fazer a vontade de Deus. E as demais coisas serão acrescentadas. O duro é que a gente diz que busca Deus, diz que faz o que é certo, mas na prática, né, aquela coisa da movimentação não revela isso. Uma informação diz que o Jacomar também não abre no domingo. É mesmo, não sabia disso. Olha, interessante. Bacana. Então, tá vendo, gente? Mas são, né, movimentos de fé. Vamos lá. Quando qualquer israelita ou qualquer estrangeiro residente em Israel separar-se de mim, erguer ídolos em seu coração e puser um tropeço ímpio diante de si, e depois for um profeta para me consultar, eu, Senhor, eu mesmo responderia a ele. Voltarei meu rosto contra aquele homem, farei dele um exemplo e um objeto de zombaria. Eu eliminarei do meu povo, e vocês saberão que eu sou Senhor. E se o profeta for enganado e levado a proferir uma profecia, eu, Senhor, terei enganado aquele profeta, e estenderei o meu braço contra ele, e eu destruirei, tirando-o do meio de Israel, meu povo. O profeta será tão culpado quanto aquele que o consultar. Ambos serão castigados. Isso para que a nação de Israel não se desvie mais de mim, nem mais se contamine com todos os seus pecados. Serão o meu povo, eu serei o seu Deus, palavra do soberano Senhor. Então o Senhor está falando assim, e nem o profeta que tentar agradar, né? Porque assim, o povo vai procurar o profeta. Mas o profeta é ser humano também. Né? Ele pode falar, vou dar uma palavra aqui que dê esperança, que não seja tão, né? Deus fala assim, ele vai ser tão culpado quanto esse povo que está idolatrando. Se ele não falar o que eu mandei ele falar. Porque o que eu mando ele falar é o seguinte, porque eu vou dar resposta, eu não vou deixar ninguém sem resposta. E a minha resposta é se arrependa e abandone os ídolos. E se o profeta falar alguma coisa diferente, ele é tão culpado quanto o povo. E que me chama atenção. Porque tudo isso, versos 11, porque eu quero que o povo torne para mim. E me chama atenção, pastor, porque ali não diz que esses ídolos foram colocados na frente do povo. Não, diz que aquele que colocar diante de si um ídolo ímpio que eu faço tropeçar. Então quer dizer que é o próprio povo que coloca diante de si, que arranja o problema. Atrás, não foi outra pessoa que colocou. Exatamente. Esta palavra do Senhor veio a mim, filho do homem, se uma nação pecar contra mim por infidelidade, estenderei contra ela o meu braço para cortar o seu sustento, enviar fome sobre ela e exterminar seus homens e seus animais. Preste muita atenção, gente. Eu queria até que a pastora repita. Porque Deus está dizendo assim, o que faz com que Deus as coisas se fechem na sua vida? Por que as coisas passam a não dar certo na sua vida? Tá? A palavra-chave é infidelidade. Exatamente. Observe. Lê de novo, pastora 12. Ó. Esta palavra do Senhor veio a mim, filho do homem. Se uma nação pecar contra mim por infidelidade, estenderei contra ela o meu braço para cortar o seu sustento, enviar fome sobre ela e exterminar seus homens e seus animais. Fome sobre ela, exterminar seus homens e seus animais. Vai haver retenção, né? Você vai ver que aqui para frente ele vai dar a receita completa. Ele vai falar sobre fome, vai falar sobre guerra, vai falar sobre peste e uma quarta situação. Tá? Então, continue com a gente. Mesmo que esses três homens, Noé, Daniel e Jó, estivessem nela, por sua retidão, eles só poderiam livrar a si mesmos. Palavra do soberano Senhor. Ou se eu enviar animais selvagens para aquela nação e eles a deixarem sem filhos e ela for abandonada de tal forma que ninguém passe por ela com medo dos animais. Juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, mesmo que aqueles três homens estivessem nela, eles não poderiam livrar os seus próprios filhos ou filhas. Só a si mesmos livrariam e a nação seria arrasada. Ou se eu trouxer a espada contra aquela nação e disser que a espada passe por toda esta terra e eu exterminar dela os homens e os animais, juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, mesmo que aqueles três homens estivessem nela, eles não poderiam livrar seus próprios filhos ou filhas, somente eles se livrariam.
Ou se eu enviar uma peste contra aquela terra e despejar sobre ela a minha ira, derramando sangue, exterminando seus homens e seus animais. Juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, mesmo que Daniel, Noé, Daniel e Jó estivessem nela, eles não poderiam livrar seus filhos e suas filhas. Por sua justiça, só poderiam livrar a si mesmos. Pois assim diz o soberano Senhor, quanto pior será quando eu enviar contra Jerusalém os meus 4 terríveis juízos, a espada, a fome, os animais selvagens e a peste, para com eles exterminar os seus homens e seus animais. Contudo, haverá alguns sobreviventes, filhos e filhas que serão retirados dela. Eles virão a vocês, e quando vocês virem a conduta e as ações deles, vocês se sentirão consolados com relação à desgraça que eu trouxe sobre Jerusalém. Vocês se sentirão consolados quando virem a conduta e as ações deles, pois saberão que não agissem motivo em tudo quanto fiz ali. Palavra do soberano, Senhor. Então observe, gente, porque ele começa o tópico dizendo assim, ó, quando a nação pecar. Então ele está falando acerca da nação, né? Daí ele dá o exemplo de alguns homens. Ele fala de Noé, fala de Daniel, exatamente, fala de Jó, porque são símbolos, expressões de pessoas justas. Então veja bem, primeiro ele começa falando da nação, que é todo um povo. Depois cita pessoas que representam pessoas justas. E daí ele vem dizendo, olha gente, essas pessoas justas, se eu mandar juízo, essas pessoas terão seu livramento, as pessoas, mas os filhos delas não. Porque é aquela coisa da salvação é individual, né? Ele está falando assim, olha, preciso entender isso. Não é porque o teu pai foi justo que você não vai ter que ter também a sua justiça. Teu pai foi uma bênção, ótimo, ele vai receber o devido galardão por isso. Agora você também tem que ser uma bênção como foi teu pai. Ele está tentando entender, ele está tentando ensinar aqui pro povo. Por quê? Porque tinha muita gente seguinte, porque o meu pai, porque assim, ficava muito na aba de Abraão, eu sou um filho de Abraão. Ótimo, Abraão foi maravilhoso. Daniel também, né? Jó também. Ele falou assim, Noé é maravilhoso, tá? Só que e eles são ele falou assim, se eles estiverem na cidade, eles vão ser justificados. Agora, por quê? Porque eles tiveram atos de justiça, eles foram fiéis. Agora, não é porque eles foram que você vai ser. Sabe assim, então, aí que tá. Não é porque você está, às vezes, dentro de uma igreja evangélica, não é porque você está dentro de ou se diz cristão, tá? Que você vai ser justificado. A sua conduta precisa ser a conduta de uma pessoa fiel às Escrituras. Você precisa ser fiel a Deus. Fidelidade, né? A palavra de Deus não é fiel, né, de boca para fora, mas nas atitudes, nas pequenas coisas. Nas pequenas coisas, sabe? Então, assim, é isso que ele está dizendo. E ele está dizendo assim, olha, eu mando juízo sim. Daí ele fala assim, e quando eu envio, ele fala assim, meus 4 terríveis juízos. Daí ele diz... são espada, fome, animais selvagens e peste. Tá. Daí ele fala assim... Podemos dizer, pastor, que essa peste, esse Covid foi enviado porque infidelidade do povo? Claro. Tá? E ele está dizendo, os justos vão se safar, né? Tá? Agora... Quem não é justo, isso aí já vem para mexer realmente com as pessoas, para que as pessoas possam entender que, olha, Deus não está brincando e não brinca. Eu falo que Deus ele vai dando corda. Ele é longânimo, né? Mas ele é justo. E ele vai dando corda não é para nós se enforcarmos, ele vai dando corda para a gente se arrepender. Tá? Mas chega uma hora que ele tem que puxar a corda. E quando ele puxa a corda, daí não é para a gente dar tempo para ele, não. Daí ele puxa a corda realmente para cumprir a sentença. Então a gente precisa aprender pela história as movimentações de Deus, como um pai corrige um filho. Então como ele corrige a gente. Então é diferente da gente, porque a gente fala, a gente fica ameaçando o filho da gente, você vai apanhar, e a gente só fala e não bate. E eles sabem disso, então eles ficam sem vergonhas, né? Não respeitam os pais, não respeitam a mãe, tá? Se tornam depois pessoas de caráter dúbio. Agora, experimenta chegar e falar assim, aquilo que eu falei, eu tenho que cumprir, mesmo com o teu coração sangrando, o teu coração chorando. Você fala assim, puxa, mas eu disse, eu tenho que cumprir. Pega ali a varinha e pam, no seu filho. Tá? É óbvio que para muitos, né, vão mandar prender a gente, né, com isso que eu estou falando. Mas você vai ver o seguinte, que eles vão, na hora choram, façam um teste. Na hora eles choram, depois eles vêm correndo abraçar você. Quase que como assim, muito obrigado por você ter me corrigido.
Era assim que eu tô falando de coisa que eu experimentava quando eu fazia isso com os meus filhos, tá? Primeiro, eles choravam. Depois eles vinham, me abraçavam, Bem apertado, acolhido. como se estivesse dizendo, muito obrigado por aquilo que você me fez. Gente, e daí eu não sei quem que ali apanhava mais. Se era eu que estava apanhando com aquele abraço, né? Então, assim, são... Porque a palavra fala que o pai que ama, ele corrige. Isso. E Deus nos corrige porque ele nos ama. Então, assim, essa questão da disciplina, a psicologia explica que o filho que ele não é repreendido, né? Ele opera sobre um espírito de bastardia. Porque só não é corrigido aquele filho bastardo. Um bastardo. Que não tem um pai, que não tem coisa assim para exercer isso sobre eles. Então, assim, a criança que ela é corrigida, ela até sofre no momento ali, porque ela está sendo contrariada, coisa assim, mas depois ela vem, tem aquele aconchego, pode ver, o amor, ela se sente amada. Agora, o filho que não é corrigido, ele não se sente amado. Então, existe um espírito de bastardia operando ali. Gente, isso é sério. Se você procurar, você vai ver. Os psicólogos ensinam, é tremendo isso. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Você que às vezes está passando um momento difícil aí, não tem isso como um castigo. Tem isso como uma correção. Fala, pai, Filho, me perdoa, eu recebo a tua correção. e daí se aconchega no braço do pai. Exato. E corre para ele. Nossa, Você vai ver como acolhida. As coisas vão mudar na tua vida. Tá bom? Deus abençoe todos vocês. Um excelente dia, uma excelente quinta-feira. Hoje nós temos o nosso...